Boa tarde, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais aqui da Catedral. Uma alegria estar novamente com vocês, partilhando as obras de misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia sobre nós o Teu Espírito Santo, de sabedoria, de entendimento, para conhecermos, Senhor, a Tua Palavra, poder vivê-la, sobretudo nas obras de misericórdia. Te pedimos pela intercessão da Rainha da Misericórdia, Maria, nossa Mãe. Amém. Então nós já estamos agora no 5º bloco sobre as obras de misericórdia. Gostaria hoje de partilhar com vocês, em primeiro lugar, a obra Vesti os nus. Estive nu e me vestiste, disse Jesus, né? Estamos nesse tempo do Advento, próximo ao Natal, e no presépio nós vemos o menino Jesus, né? Diz o Evangelho que Maria o envolveu em paninhos. Maria o vestiu. Foi aquela primeira roupinha do menino Jesus. Aquela primeira roupinha na qual ele foi envolvido. E Maria, certamente, fez todas as suas roupas. Teceu ali todas as suas roupas. Durante a vida de Jesus, menino, adolescente, jovem. Então Maria vestiu Jesus. No alto da cruz, os soldados, ao crucificarem Jesus, tomaram suas vestes, certamente feitas pelas mãos de Maria, fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado, e sortearam a túnica. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus também aqui, como um de nós, assumindo em tudo a nossa natureza, quis ser semelhante a nós em tudo, até mesmo nesse detalhe das roupas, ser vestido. E quanta gente, sabemos, precisa de uma roupa. Quanta gente tem dificuldade em comprar as roupinhas para os seus bebês, aquele primeiro enxovalzinho dos bebês, aquela primeira roupinha, aquelas fraldinhas. Quanta gente tem dificuldade. Quanta gente tem dificuldade, sobretudo os agasalhos. Embora a nossa região seja tão quente, mas quando chega, lá para julho, quanta gente precisa de um cobertor. Então, essa carência da vestimenta, do agasalho, é para que nós também possamos viver a caridade nesse ponto, investir os nus, dar agasalho às pessoas. Também o Evangelho de Lucas, capítulo 3, diz, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem sabe o guarda-roupa está abarrotado de roupas, ainda novinhas, Quem sabe agora, nesse Natal, possamos esvaziar um pouquinho, distribuir. Inclusive é muito bom para o desapego. Hoje, nesse mundo consumista, às vezes as pessoas reclamam de uma certa compulsão em comprar roupa, calçado. É hora de a gente também se desapegar um pouquinho. E quanto bem vai fazer. Vai agradar muito mais a Deus e também ao nosso coração, aquele sentimento bom que vem no nosso coração quando ajudamos. Se nós vamos pegar ali aquela roupa, não que estiver em mau estado, claro que não, mas que já nem estamos usando muito e tudo, ou que está sobrando, para nós fazermos a nossa doação. Recordo aqui aquela história tão comovedora de São Martinho, São Martinho de Tours, ano 397, ele, militar, um dia já ia andando com o seu cavalo, uma noite fria, na França,
gelada. Então encontrou lá num lugar um pobrezinho morrendo de frio. E ele não tinha nada ali para socorrer aquele homem. Então ele pegou e cortou a metade do seu manto e deu para aquele pobre. E seguiu sua viagem. Chegando lá, ele foi dormir. E ao dormir, ele sonhou, vendo Jesus vestido com aquela mesma metade de capa que ele tinha doado àquele mendigo, aquela pessoa. Então, e é o que de fato o que acontece, né? Jesus diz: estive nu e me vestiste. Se nós pegamos uma roupa nossa lá do nosso armário, um calçado, um agasalho, doamos para alguém, aquele alguém ali é Jesus que nós estamos vestindo, que nós estamos agasalhando. Então que Deus nos dê esta graça de poder socorrer também aquelas pessoas que precisam da roupa, do agasalho. Dar pousada aos peregrinos, outra obra de misericórdia. A história do cristianismo, a história melhor do povo de Deus, foi uma história de peregrinação, né? Uma história de migração, de peregrinação. Deus mandou Abraão deixar a sua terra. Abraão foi imigrante. José, do Egito, que depois levou para lá toda a sua família, e os descendentes, né, de Jacó, José, ali no Egito, acabaram sendo tão massacrados, tão explorados e judiados lá, foram oprimidos pelos egípcios, e Deus realizou aqueles grandes milagres, né, para poder tirá-los do Egito. Formaram uma nação. Então, quando nós vemos essa obra de misericórdia, dar pousada aos peregrinos, o catecismo também fala dar moradia aos desabrigados, nós podemos olhar também para aqueles que são imigrantes, estrangeiros, estão fora da pátria, fora da sua nação, do seu povo, são muitas vezes obrigados a ir para longe por falta de trabalho, de alimento, né? Jesus também quis ser imigrante. Maria foi de Nazaré, com ele ainda no ventre, até Belém, uma viagem penosa, foi peregrino. Jesus foi peregrino a Jerusalém, e Jesus foi imigrante ao fugir para o Egito. Certamente muitos sacrifícios, muitos incômodos para aquela criança, para Maria muito mais, e José, o responsável pela alimentação, o responsável pela moradia, muitos sofrimentos para a Sagrada Família naquela fuga, naquela imigração para o Egito, uma terra estranha, não é? Religião estranha, tudo estranho, mas eles estavam ali pela vontade de Deus. Então Jesus quis ser também um imigrante. Jesus quis ser um desabrigado também. Como ele disse, né? As raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então nós, nessa obra de misericórdia, nós recordamos esses imigrantes, por exemplo, do nosso Brasil, né? É uma história também de imigração. Temos lá os inícios, portugueses, espanhóis, depois quantas outras nacionalidades vieram formar o Brasil, né? Italianos, no sul, os alemães, os poloneses, e agora, com essa crise econômica mundial, nós temos os venezuelanos, colombianos, haitianos, que vêm pedir asilo, vêm pedir a acolhida. Então nós nunca podemos fechar o nosso coração para essas pessoas, olhar de um modo estranho, pelo contrário, rezar, fazer o que estiver em nosso alcance. Mas também temos ao nosso lado, aqui mesmo nesta Praça São Salvador,
pessoas, né, nossos irmãos de rua, que vieram às vezes de longe, como se diz, né, tombando por aí de cidade em cidade, com andarilhos, e caem aqui. Precisam também do nosso apoio, precisam da nossa caridade, precisam do nosso olhar para eles. Muitas vezes nós nos deixamos levar até por um certo preconceito, achar que todos são maus, que todos... Não, é ter esse olhar de misericórdia, esse olhar de bondade. Recordamos mais uma vez aquele padre, né, que esse ano ainda lá na Itália foi assassinado por um irmão de rua. Só que esse irmão, coitado, era desequilibrado, ele tinha um problema psicológico, um problema mental, acabou matando o padre, mas deu a vida pela caridade, pelo amor, que ele nos interceda por nós, porque nós também temos esse ânimo, essa coragem, muitas vezes de superar medo, superar preconceitos para estarmos ajudando. Gostaria de lembrar o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, colocado pela igreja. Esse ano agora fez 106 anos do Dia do Migrante e do Refugiado para a igreja, não o da ONU, mas da igreja, que é sempre celebrado no dia 29 de setembro. E a CNBB também proclama sempre a Semana Nacional do Imigrante, que é no dia 25/6, semana do dia 25/6. Um dado muito importante, né? O Papa Francisco, recentemente, quis colocar na ladainha a invocação, né? Conforto dos imigrantes. Conforto para eles, que precisam tanto. Que nós pedimos isso a Nossa Senhora. E hoje vamos rezar, então, por todas as pessoas que estão nessa situação de migração, as pessoas que estão sem teto, sem moradia, né? Rezar por eles, pedir a Deus que eles encontrem nas autoridades, encontrem nas pessoas mais ricas o apoio, muitas vezes para, quem sabe, construir a sua casa, quem sabe reformar a sua casa. Eu lembro que de vez em quando, por exemplo, os vicentinos que vão visitar de uma maneira tão generosa a casa dos nossos irmãos necessitados, ali encontram às vezes uma casa com um banheiro deteriorado, uma cozinha caindo água, se molhando, um quarto onde tem goteira para todo lado, e eles vão ali, ajudam. Que bom, Deus abençoe a todos os vicentinos, que Deus toque então o coração das pessoas que têm mais condições, que possam também estar fazendo isso, reformar uma casinha, às vezes é um doente que está lá, né? Então que nós possamos nos sensibilizar para tudo isso. Rezamos também por todos aqueles que vivem nos albergues, né? Nos orfanatos, nos asilos, às vezes abandonados nos asilos, as famílias às vezes abandonadas deixam as pessoas abandonadas nos asilos. Rezamos pela pastoral dos imigrantes. Rezamos também por todos aqueles que ajudam os nossos irmãozinhos de rua. Eu lembro aqui da nossa missão Bom Samaritano. Lembro das irmãzinhas lá do Jardim São Benedito. Lembro os anjos da noite. Que bonito, os anjos da noite fazem um trabalho de visita, de apoio aos nossos irmãos de rua. E, por que não, lembrar também da generosidade, da caridade de irmãos e irmãs de outras religiões, que vemos sempre aqui nesta Praça São Salvador, ajudando as pessoas, né, socorrendo, trazendo ali o alimento, trazendo roupas, né? Que Deus então abençoe, que todos nós possamos nos sensibilizar profundamente pelos nossos irmãos e irmãs sem teto, nossos irmãos e irmãs que muitas vezes vivem pelas ruas. Então, o Papa Francisco, no dia 15/11 de 2019, ele disse assim:
as pessoas deslocadas dos seus lugares, suas casas, os seus países, nos proporcionam a oportunidade de encontrar Jesus. Mesmo que nossos olhos tenham dificuldade em reconhecê-lo, com as roupas rasgadas, os pés sujos, o rosto desfigurado, o corpo chagado, com dificuldade de falar a nossa língua. Mas é Jesus que está ali. Que Deus nos abençoe, nos dê esta graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, irmãs, foi muito bom estarmos aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.